A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou um versículo no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nessa data de hoje, amém? Se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 12, 3. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o que Deus quer falar aqui para nós nessa data de hoje, através do versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, que até Jesus Cristo foi levado ao deserto, ser tentado por Satanás. Agora você para e analisa. Se Jesus Cristo, que era santo, 100% homem, 100% Deus, foi colocado à prova, imagine eu e você, que fomos comprados por um alto preço, né? Porque Jesus Cristo pagou um alto preço por nossas almas. Não pelo nosso corpo físico, mas sim pelas almas. Porque o que interessa para Deus Pai Todo-Poderoso é nossas almas, não é esse corpo. Esse corpo, como está escrito na Bíblia, do pó eu vim, do pó voltarei, né? Então, meus irmãos, se Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo, né, para o deserto, para ele passar por provas. Que provas são essas? Onde Deus permite Satanás atentar Jesus. Então, meus irmãos, o que Deus quer falar para mim e para você, que antes de ser concluído alguma coisa na sua vida, na minha vida, alguma benção material, alguma benção espiritual, algum renovo de história, né? Algum milagre na nossa vida, nós vamos ser tentados, né? Nós vamos ser colocados num deserto. Muitos sabem o que eu estou falando, porque estão no deserto. E o deserto é o quê? Portas se fecham, né? Vida da saúde espiritual, mental, tudo se abala quando estamos no deserto. Eu sei muito bem o que é deserto, pois já faz 9 anos que eu estou no deserto. Só que no deserto, meus irmãos, somos tentados de tudo quanto é jeito. Somos humilhados, somos tentados a cair no pecado da carne e do mundo, somos julgados por pessoas que nós amamos, né? Porque o diabo ele não vai usar a pessoa de longe que você não conhece, ele vai usar os de dentro da casa. Vai usar aqueles que você tem um preço especial por ele, um apego especial por ele. Então, Satanás usa esses, né? Você vai ser tentado, humilhado, pisado, cuspido, né? Muitos vão ver você caído no chão, mas não vão te estender a mão, porque o próprio Espírito, o próprio Deus, dizendo melhor, ele fecha as portas, ele fecha as conexões, porque é necessário nós passar pelo deserto, porque isso é uma provação,
que a gente vai passar para Deus Pai Todo-Poderoso, quando nós sair do deserto, ele vir nos aprovar, né? Quando nós saímos do deserto, estamos aprovados, né? Por Deus, não é por homens, né? Não é como você vai lá, faz um curso, coisa e é aprovado por homens. Não é como você ir estudar para pastor e fazer curso de teologia, estudar isso, estudar aquilo e ser aprovado por homens. É diferente. Aqui Deus fala que ele coloca no deserto, né? O Espírito Santo leva para o deserto. Para que você ser provado, para ser aprovado por Deus, né? Então, meus irmãos, o deserto é o quê? Você vai aprender a orar, você vai aprender a conversar com Jesus. Você vai aprender no meio da dor, da dificuldade, da escassez, né? Da falta de dinheiro, da falta de várias coisas que faltam na sua vida. Mas uma coisa é certa: quando estamos no deserto, desce maná do céu. Ninguém fica no deserto e morre de fome e passa por vergonha. A gente fica no deserto, mas Deus está sempre conosco. Como diz aqui, os anjos serviam. Então, quem está no deserto, as portas do emprego é fechada. Você fica como diz, no contra-gota de dinheiro, mas os anjos estão do seu lado para não deixar faltar, porque Deus é justo, ele desce maná do céu. Ele envia corvos para sustentar. Amém? Pois eu fiquei no deserto, estou no deserto, e quando eu começo a querer precisar de alguma coisa que eu vou ter que pedir para alguém, o próprio Deus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, envia corvos, envia ímpios para nos ajudar no deserto. E nós não precisa se humilhar, ficar pedindo, ficar se humilhando. Deus não deixa. Amém? Então, meus irmãos, Jesus teve que passar pelo deserto. Ele teve que, mesmo sendo 100% Deus, ele teve que passar pelo teste, como diz, né? O palavreado agora, pela provação. Entende? Porque na Bíblia também está escrito que ele mesmo fala: eu venci o mundo. Você também pode, porque o meu espírito paira sobre a sua vida. Entende? Então, meus irmãos, para mostrar, para deixar marcado na Bíblia Sagrada, né, na nossa, como se diz, uma apostila que nós possamos ler todos os dias, né? É o nosso manual de instrução da vida, para que nós nunca esquecemos, que não deixa nós esquecer que Jesus, antes de pagar um alto preço por nós, ele foi tentado no deserto, ele passou 40 dias, 40 noites com fome, em jejum, por nós, para ser crucificado, para ser pisado, para carregar todos os nossos pecados. Amém? Então, meus irmãos, se você hoje está no deserto, é onde o seu cenário está todo fechado, todo atrapalhado, você não sabe por onde começar, entra em oração, porque é isso que Deus quer de você. Deus muitas das vezes, ou sempre, coloca nós, cristãos, servos do Senhor, né, à prova. Para quê? Para a gente se achegar cada dia mais com Ele.
Ele quer que a gente aprenda a conversar, a confiar nele e ser ele o primeiro a nossa vida. Ele quer ser o seu amigo, seu pai, seu salvador, o seu médico, o seu tudo. É isso que ele quer, que nós viemos aprender com a dificuldade, com o caminho estreito. É isso que Deus quer, porque ele ama eu e você. Ele quer te salvar. Por isso que muitas vezes você está no deserto. Você está passando por dificuldade. Você está, porque nós temos que aprender o quê? Que não é só na dificuldade que procuramos a Deus, mas sim quando chegar a alegria a gente aprender e não esquecer do que nós passamos lá atrás. Amém? Essa é a intenção de Deus Pai Todo-Poderoso, é nos preparar, né, para que possamos estar sempre com Ele em primeiro lugar, na dificuldade, na escassez, na fome, na alegria, na bonança e na fartura. Amém? Então, meus irmãos, não fique murmurando, não fique reclamando do seu dia, não reclame do seu serviço, não reclame da comida que você tem hoje, agradeça, mesmo que for só arroz com ovo, ou mesmo que seja só arroz, agradeça. Amém? Que eu já cheguei tempos da minha vida, meus irmãos, por Deus que está no céu e eu na terra, que Deus não me deixa eu mentir, de a gente ter só o arroz dentro de casa, mas não ter o óleo, não ter o alho, não ter o sal e só ter o arroz. Mesmo assim, eu falava para a mulher, Deus sabe de todas as coisas, e eu não era convertido, mas eu sabia que Deus ia mudar a minha vida. E Deus está mudando minha vida. E hoje eu agradeço pelo deserto que Ele me deu, porque assim eu aprendi a conversar com Ele. Eu aprendi a colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Ele é o primeiro. Depois vem a minha família, meus filhos, mas Deus em primeiro lugar. Amém? Que nessa data de hoje, esse versículo, essa palavra venha edificar a sua vida, sua casa. E em vez de você murmurar, reclamar, agradeça. Começa a agradecer o pouco que você tem. Porque você aprendendo a dar valor no que é pouco, você vai dar muito mais valor a quem te deu quando ele te colocar no muito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra. Todos na santa paz de Deus. Amém?